presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal foi recebido hoje pelo Presidente da República, José Mário Vaz. A saída do encontro, Miguel Frasquilho garantiu ter recebido das autoridades da Guiné-Bissau a garantia para a implementação das atividades da AICEP na Guiné-Bissau. Depois da abertura da sua em Bissau, os membros da Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal deslocaram-se à Presidência da República com o objetivo de informar o chefe de Estado guineense a intenção da organização para com o país. Os assuntos que abordámos, foi também agora com o Sr. Presidente da República, têm a ver precisamente com o reforço das ligações entre os dois países e pensamos que o facto de termos a AICEP no terreno, aqui em Bissau, junto dos empresários guineenses e dos empresários portugueses, que já operam e que nós esperamos que possam vir a operar mais ainda em parceria na Guiné-Bissau, possa de facto contribuir para que as relações entre os dois países e a criação de riqueza e de emprego possa ser maior no futuro e que os dois países, a Guiné-Bissau e Portugal, possam beneficiar disso. Para a sua concretização, a AICEP já tem o apoio incondicional das autoridades da Guiné-Bissau. Do Sr. Presidente da República, também do Sr. Primeiro-Ministro, do Governo como um todo, sentimos, e de todas as autoridades da Guiné-Bissau, de todos os empresários, da comunidade empresarial, das câmaras de comércio, sentimos um apoio total que nos faz sentir em casa e que nos faz sentir que a delegação da AICEP tem tudo para, de facto, poder auxiliar, poder ajudar e contribuir para o desenvolvimento. A Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal é uma estrutura que facilita o intercâmbio entre os empresários portugueses e dos outros países. Na Guiné-Bissau, os trabalhos já estão em curso. Já está a funcionar. Temos um responsável, um delegado no terreno, que tem como missão precisamente promover as relações entre os dois países, entre os empresários guineenses e portugueses, e ir dando passos no sentido de uma maior aproximação. Depois da Guiné-Bissau, a delegação da AICEP segue para Santo Tomé e Príncipe, onde vai inaugurar também a sua primeira delegação nos arquipélagos. Na sessão dos trabalhos da Assembleia Nacional Popular, o tema dominante foi a situação da conservação e comercialização dos medicamentos nas farmácias da capital. Os deputados criticaram, sobretudo, o aumento de licenças concedidas para as farmácias depois do golpe de Estado de 12 de abril. Na ausência do Presidente da Assembleia Nacional Popular, os deputados da Nação continuam a reunir na sessão ordinária nona legislatura sob orientação do primeiro vice-presidente da ANP. Hoje, no período que antecedeu a ordem do dia, os soberanos representantes do povo envolveram-se na análise da concessão de licença das farmácias e dos fármacos que são comerciados no mercado nacional. Um dos assuntos que suscitou uma maior discussão acesa por parte de deputados das diferentes bancadas. Teos, baseado na lei de 95, vou entender que tomado para esse hemiciclo da Assembleia, regulamentação do setor de saúde que tem. E tem normativas manga del que ruma, suma maculatura, suma documentos que a nós não tem que naturalmente prestar atenção para não trabalhar, entende? Para não poder ser igual a outro país na matéria de assistência médica e medicamentosa no país. E tem que ter pensar alguma orientação, alguma definição nesse setor. Porque se assim saúde de gente, mas não é que até julgar. Não tem que acabar não namoro pouco, a gente não pode comprar medicamento. De facto, que pode ter especulação, riba de saúde de gente, que é graça. Comprar medicamento 15 mil. Bom, bem vai dia para buscar, porque bem acaba, para buscar na farmácia central, ali a farmácia de Simão Mendes, não tem uma amiga lá, e fala, ele não quer ter, ele fala, mas eu pude comprar na presa em conta, e fala, vai na Santim. Vai Santim, que medicamento, mesmo medicamento de 15 mil na Moçambique, e custam 1.500 na Santim comercial. Só no período de transição, cerca de 100 novas farmácias, sem condições nenhuma. Depois do orçamento do governo, depois de nomear o novo inspetor, um deputado se tem como prioridade, precisamente, e que o vice-presidente regulamenta a atividade farmacêutica. Eleva novamente que documento que não temos preparado para o Conselho de Ministros, é barra do quarto, porque alguns coisas mudam, e, nesse momento,
está na tenda implementar. Nesta sessão, os deputados propõem a interpelação da Ministra da Saúde Pública para esclarecer sobre o assunto em questão. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira presidiu hoje o encontro entre o governo e a delegação da União Europeia após alguns anos de corte de relações entre as partes. O referido encontro visa reatar as relações entre Bissau e Bruxelas no âmbito do Acordo de Cotonou. O Governo e a União Europeia retomam as sessões de diálogo político interrompidas há vários anos entre as partes. A iniciativa colocou as partes à mesa, visa essencialmente analisar os planos de desenvolvimento do país e o enquadramento dos apoios da União no processo. Esta reunião de hoje foi particularmente simbólica porque representa o reatar de um diálogo pleno, frutífero, intenso com o Governo da Guiné-Bissau sobre os planos de desenvolvimento da Guiné e como é que a União Europeia vai enquadrar-se nesses planos, aportando o seu apoio técnico e financeiro e político à persecução desses objetivos de desenvolvimento. O referido encontro marca uma nova era no reatar das relações entre Bissau e Bruxelas. Esse momento foi de facto um momento bastante decisivo no quadro da nossa cooperação, porque é o primeiro depois de vários anos que nos permitiu sentar à volta de uma mesa para abordarmos questões de interesse comum, questões internas na Guiné-Bissau, e depois aproveitamos também para fazer abordagem sobre a questão da política subregional, tendo em conta as ameaças de terrorismo de uma parte como Boko Haram e os países da nossa sub-região que têm sido vítimas de terrorismo nos últimos tempos. Entretanto, também nós manifestamos a nossa preocupação com o problema do islamismo, não é, recorrente à nossa sub-região, e o integrismo que tem estado a aumentar grandemente. Portanto, podemos dizer que foi uma boa reunião, é uma reunião, aliás, um começo de várias reuniões, e nós aproveitamos nesta ocasião para podermos calendarizar os próximos passos a serem dados, e que esta primeira reunião, a sua importância foi dirigida pelo chefe do governo. Trata-se do primeiro encontro entre a Guiné-Bissau e a União Europeia no âmbito do Acordo de Cotonou. O Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, promoveu hoje um encontro com os diretores gerais dos bancos em atividade na Guiné-Bissau. O referido encontro visa analisar o financiamento da economia da comercialização da castanha de caju, entre outros assuntos. O encontro serviu para analisar a situação econômica e financeira do país. As discussões também centraram-se em torno de grandes projetos iniciados pelo Banco Central da África Ocidental, com o intuito de reforçar a estabilidade financeira e melhorar a informação do sistema bancário. Os bancos confirmaram a aplicação efetiva da instrução número 004 de junho de 2014 do governador do BCAO relativo ao serviços bancários oferecidos gratuitamente pelos estabelecimentos de crédito da UMOA à sua clientela, em vigor desde 1 de outubro de 2014. O diretor-geral do BCAO afirma que a situação dos bancos melhorou tendo em conta a prudência verificada. Podemos afirmar e confirmar que a saúde financeira dos bancos é boa, não merece preocupações particulares. Esse jogo de intermediação financeira que os bancos fazem, e na medida da situação da clientela, levam a praticar mais crédito ou menos crédito. Portanto, neste momento, de janeiro para cá, das análises que fizemos, os bancos aumentaram o financiamento da economia em cerca de 7 bilhões de francos CFAs. Sobre a receita de comercialização da castanha de caju, Alhaji Mamadou Fadia esclarece. Este ano, esta campanha, como sabem, o preço foi bem melhor que o ano passado. E neste momento, até julho, dia 6, nós registramos, nós Banco Central, a entrada de 94 bilhões de francos CFAs de receitas de exportação. Hoje, se me perguntarem, os 94 bilhões, quem é que o recebeu? É a população. É o produtor que recebeu os 94 bilhões. E esses 94 bilhões, por que é que o Banco Central fala dela? Fala porque recebeu em contrapartida em divisas. O país recebeu em receitas de exportação em divisas a exportação
do valor da exportação da nossa castanha de caju ou outros produtos se houver. Como recomendação, os diretores gerais dos bancos reiteram seus compromissos, apoiar os operadores econômicos, exortando-os a procederem à domiciliação das operações de exportações. Terminou a Semana da Ciência com a sua institucionalização. No ato de encerramento, a Ministra da Educação Nacional, Maria Odete Costa Semedo, lançou um novo desafio às instituições superiores para a realização de um fórum de debate sobre questões culturais em torno da Lei Quadro. Foram 7 dias de reflexões, debates em torno da ciência. Instituições superiores do ensino e da investigação estiveram todas envolvidas para dar alma a este evento que acontece pela primeira vez no país. Uma vez terminada com sucesso, a Ministra da Educação não só parabenizou os parceiros e a comissão organizadora, como também lançou um novo desafio. Lanço aqui um desafio ao INEP, à Universidade Amílcar Cabral, no sentido de proximamente organizarem um fórum onde poderão ser debatidas as questões culturais em torno da Lei Quadro. E pensando ciência, pensando a tecnologia. E pensando também no nosso quadro em que a tecnologia poderá ter a sua casa, onde poderão ser apresentados todos os atos tecnológicos, todas as tecnologias que hoje nós podemos pensar que não é importante, mas que podem ser de suma importância para o desenvolvimento das ciências e da tecnologia na Guiné-Bissau. Eu reporto-me a isso porque tive a ocasião de ver há dias um jovem que fez um aviãozinho e que estava a comandar o avião por um quadro com pilhas e alguma tecnologia. Fazia levantar o avião e fazia aterrar o avião. São estas pequenas coisas que às vezes para nós julgamos que não são importantes, mas que são indícios de um grande cientista que temos ali perdido no meio desta juventude. Não é demais recordar os objetivos que orientaram a organização dessa semana, que vamos resumir no seguinte. Primeiro, demonstrar o que é feito em termos de investigação e produção científica na Guiné-Bissau. Despertar sobre a existência das instituições e pessoas que trabalham no domínio científico na Guiné-Bissau e sobre a Guiné-Bissau. Por outro lado, chamar a atenção sobre a importância da ciência na nossa vida e alertar que o tão almejado desenvolvimento não se consegue sem conhecimento. O objetivo da Semana da Ciência, ainda segundo Fodemané, visa despertar a curiosidade dos jovens estudantes em investigação científica e tecnológica. Vários estudantes participaram nesta Semana da Ciência promovida pelo Ministério da Educação Nacional em parceria com instituições de investigação científica. O diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa afirma que é necessário apostar na ciência porquanto ela está ao alcance de todos e ser cientista não tem nada a ver com feitiço. Institucionalizada a Semana da Ciência, doravante passa a ser realizada todos os anos. A pretensão é para trazer mais novidades e atingir novos patamares. Na qualidade de investigador e diretor do INEP, Leopoldo Amado incentiva os jovens a apostar na ciência. A ciência, o cientista não é nenhum deus, não é nenhum feiticeiro, mas é uma pessoa que, enfim, vive cotidianamente como toda a gente e que realiza coisas fundamentais para a sociedade. Portanto, o desenvolvimento do país e do futuro da Guiné-Bissau depende profundamente da forma como esta geração, a nova geração, passar a lidar com a ciência. Porque no mundo todo, a ciência e a produção do conhecimento tornaram-se no primeiro fator de desenvolvimento. Uma aposta que os jovens não querem desperdiçar, como é o caso da Yara e Santos. De acordo com as exposições que a Comissão fez, e faz com que tirei várias relações a respeito do conhecimento. Claro que vou aplicar aquele conhecimento que eu adquiri durante este evento. Aprendi muitas coisas. Aprendi sobre as tartarugas, os animais, as aves, como é que eles vivem, e também aprendi a proteger o meio ambiente e como é que se deve fazer para proteger o meio ambiente. Qual será a sua aplicação em prática? Bom, isso já eu promovo o futuro, porque eu estou também a fazer relações internacionais assim como ele, e nós estamos também a promover assim a ciência. Quem sabe nós seremos os novos cientistas e podemos ser tudo mais. E eu vou fazer tudo para proteger o nosso meio ambiente
e eu quero criar um aquário em casa. Encerrada a Semana da Ciência, foram 7 dias de muito trabalho entre conferências, workshops e visitas a várias instituições superiores do ensino e de investigação. A Radiodifusão Nacional beneficiou hoje de um donativo composto por um computador e os seus respectivos acessórios. O donativo visa apoiar programas radiofónicos na sensibilização sobre a segurança alimentar e nutricional. A cerimónia de entrega foi presidida pelo Ministro da Comunicação Social, Agnello Augusto Regala. O donativo ora recebido pela Radiodifusão Nacional faz parte do projeto de monitoramento da nutrição e apoio às pessoas vulneráveis na Guiné-Bissau, desenvolvido pelo Programa Alimentar Mundial. A Guiné-Bissau a beaucoup de potentiel. Na Guiné-Bissau demos conta que há 2 aspectos muito importantes e que merecem a atenção da rádio e dos jornalistas. Não é a disponibilidade em si, mas é sobretudo o acesso. Vimos este ano que, com o bom preço da castanha de caju, as pessoas estão mais à vontade, têm meios e podem comprar o arroz. Quando há meios, há sempre o arroz a comprar. Portanto, trata-se do acesso e também da utilização, bem como a forma de consumir. Para o diretor-geral desta instituição radiofónica, o referido donativo vai colmatar algumas dificuldades ainda enfrentadas pela RDN. Este donativo vem colmatar um grande vazio e que vai permitir melhorar o funcionamento da nossa estação, portanto, emissora, nesta matéria. Eu gostaria, portanto, de realçar aqui este gesto, não pelo donativo que foi dado, mas fundamentalmente porque demonstra um certo reconhecimento do Programa Mundial, portanto, Alimentar Mundial, e em resposta também um reconhecimento de que esse parceiro pode contribuir para a Rádio Nacional complementar as ações que até aqui o governo, tanto da Guiné-Bissau, eventualmente pode não fazer. Porque em qualquer relação de parceria deve, portanto, existir uma confiança mútua. A importância da segurança alimentar para a população também mereceu realce durante a cerimónia. Nós estamos conscientes que grande parte da nossa população não tem consciência, não tem noção do que é segurança alimentar. Porque muitas vezes pensa-se que segurança alimentar, bom, é produzir e dar arroz. É muito mais que isso. Segurança alimentar é muito mais que isso. E, portanto, através da Rádio Difusão Nacional e das rádios comunitárias, as nossas populações terão a oportunidade de acompanhar e ter a informação daquilo que é segurança alimentar. Como se diz na segurança alimentar animal, grão a grão, enche a galinha ao papo. E eu penso que a Radiodifusão Nacional tem vindo a conquistar parcerias e equipamentos que lhe vão permitir em breve poder estar em condições de melhor servir o sector da comunicação social da Guiné-Bissau. O donativo é composto por um computador e os seus respectivos acessórios. Sabe-se que este projeto faz parte do Programa Ação Integrada em Nutrição e Desenvolvimento Agrícola da União Europeia. Foi realizado hoje o ateliê da apresentação e validação do relatório de estudo do caso da implementação dos direitos da criança na Guiné-Bissau. O ato foi testemunhado pela representante da Ministra da Mulher, Família e Coesão Social, Henriqueta Lopes Vieira. A população guineense é considerada uma das mais jovens a nível planetário. As crianças constituem mais de 50% da população guineense, um dado muito benéfico, mas que ainda não é muito reconhecido pelos guineenses, embora nos últimos anos nota-se avanços progressivos no que tange à implementação das ações em prol das crianças. Caros participantes, com a ausência da política e planos para a proteção da criança no país, e a harmonização dos instrumentos jurídicos internacionais para conexionais, reconhecemos que temos muito para fazer a favor das crianças na Guiné-Bissau. O cumprimento dos direitos da criança no país é uma situação que nos interpela a todos. Importa aqui salientar que houve significativos progressos alcançados em termos de realização dos direitos de criança nos últimos anos no nível do país, consubstanciado, portanto, em termos de melhoria de acesso aos serviços sociais de base, sobretudo nos referimos à saúde e educação.
em representação da Ministra da Mulher, Família e Coesão Social, Henriqueta reconhece o valor dos mais novos e aproveitou a ocasião para fazer o apelo a quem do direito. As crianças e jovens são consideradas como os principais recursos para o nosso desenvolvimento e os pilotões da frente da transformação socioeconômica do nosso país. Convido todas as entidades nacionais e internacionais para refletirmos em conjunto sobre a problemática da criança, pois sendo uma situação transversal, cada indivíduo, família, comunidade e sociedade em geral deve estar engajado na promoção e proteção dos direitos das crianças. Como disse o nosso herói imortal, as crianças são flores da nossa luta e a razão do nosso combate. Os supervisores e formandos consideraram de positivo 3 dos 14 dias de formação promovida pela ONG Tostan Guiné-Bissau na região de Bafatá. Os formandos prometeram pôr na prática os conhecimentos adquiridos durante a formação. Depois de 3 dias de monitoração das aulas teóricas, que culminou com a demonstração prática, os supervisores selecionados para monitorar a formação nos domínios da alfabetização, cálculo e tecnologia moderna, confirmaram a evolução significativa dos formandos nas áreas referidas. Por sua vez, os formandos garantiram aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas suas comunidades. Entretanto, o assistente do coordenador do programa da Tostan falou da importância desses modos de formação para o projeto da mudança geracional. A formação foi brindada também com leitura alfabética de forma cantada em línguas mandinga e fula. A Escola Corânica Furganau Ataqualá procedeu hoje ao encerramento do ano letivo 2014-2015. O ato aconteceu na presença dos pais encarregados de educação, onde os alunos cantaram canções ligadas ao Alcorão. Foi encerrado o ano letivo 2014-2015 da Escola Corânica Furganau Ataqualá. Na cerimónia do encerramento, o diretor da escola considerou de positivo o ano letivo findo. Alunos que não preparam, a maneira que não preparam eles, a esperança que não tem neles, assim também que sai, é mostrar ele como a maneira que não preparam eles, assim que sai também, direito não é, não diante, a maneira que ele é mostrando como é que não deles, assim também que receber, é apresentar perante, se é mamães, se é papai, se é tios, e fica muito agradável que esse balanço pensa, inshallah, está triste. Mas caro que tem para cada quem ganha para casa, ver que a pressão que não está tendo riba deles, é não vai para casa, não longe um outro. Quando eu falei para quem bate no meio Deus, como é que tem no meio Deus, não é que está leva já, mas é que não está pressionado. Espero quando é que meio Deus, para ver que não cana perto um outro. Também não encorajamento de outros gentes, para preparar para outro ano letivo quando vem bem, mas quem não pode abraçar eles tudo, para não juntar, para não ser um som, para ver que é que for guiar para o momento, mas a comunidade está para chegar. E para preparação meio Deus no coração, bom trabalho, inshallah. Segundo as testemunhas, a escola enfrenta muitas dificuldades em termos de funcionamento, sobretudo na época chuvosa. Contentamento é grande demais. E também, coisa mais grande que nós temos para falar ali, e para pedir tudo, muçulmanos, moradores de bairro, a nós tudo, como é que nós juntar, para nós apoiar outro, para ter uma escola nesse bairro, porque cá tem escola. Essa é uma iniciativa que alguns gentes têm. É fundam um código de meninos, e é contentores ali, mas é como escola própria, tem escola que tem. Nós pedimos, no nome de todos os muçulmanos que moram no bairro, a partir de hoje, vai ser de nossa preocupação a nós tudo, como nós temos uma escola islâmica ali nesse bairro ali. Também nós pedimos, no nome de todas as organizações islâmicas que tem na Guiné-Bissau, para preocupar os meninos de Guiné-Bissau, para os meninos de Guiné-Bissau, para vir na bairros que tem escola, para compor uma escola, a gente precisa de lei, mas escolas que tem. A gente de boa vontade, ele como a ajudando na escola, não está estudando na varanda. Se chuva na chuva, não está saindo, não está molha tudo, não está saindo. Ajudando na varanda, não tem nem cor de escola. Na varanda de contentor, lá não está fazendo na escola. Segundo Suleiman Sambu, essa é a única escola corânica do bairro de Reno. Ainda que funciona com dificuldades. Como pode constatar, esta peça não chegou ao fim e vamos dar continuidade a esta edição do telejornal. Arroz, açúcar e óleo alimentar constituem um lote de donativos que a primeira-dama Maria Rosa Vaz tem vindo a distribuir às mulheres e fiéis muçulmanas no âmbito do mês Ramadão em curso. Desta feita, o círculo contemplado é o círculo 29 e a entrega aconteceu no bairro Militar. Foi desta forma calorosa que Rosa Vaz foi recebida ontem de manhã
pela população do Círculo 29, concretamente no bairro Militar, onde fez a entrega simbólica às mulheres fiéis muçulmanas de um donativo composto por arroz, açúcar e óleo, por ocasião do cumprimento do sagrado jejum de Ramadão. No contente, contentamento próprio por não faltar na própria na casa, suma os não entra glória. Suma maneira que não entra na glória assim. Porque não terá como aqui na baia. Não contente para o trabalho, como que bom trabalhar, não contente demais, são que ficar nele, são garcimento, para não garcer, para nós dar boa vida e saúde, para nós abrir boa sorte, para nós pegar na boa trabalho, para nós unir. Um gesto que a representante das mulheres disse não ter palavras para descrever. Aissa de Saidi aproveitou ainda para apresentar as suas dificuldades no que concerne à falta de água potável, que, entre outras, mais os aflige neste momento. Ajudando para bomba, não tem água no bairro. Nós garante ali o mingli, nunca pedi, se ela água na fonte, não tem na fonte na casa, mas nunca pedi ela, não pedi não. Mas se não é bomba, quem menino com baú já fala parte em água, e não tem na dormir, não carregar um balo de água e levar em casa. E vai dar. Para o imam Lassa na Câmara, este gesto demonstra reconhecimento e respeito para com as comunidades. A nós ali, primeiro bias, primeira dama bem que tempo de lesão, mas nós sentimos juntamente que ele hoje não queria. Deus obrigado. Depois que Deus dá mais, é deles para que não miste. Riba mais, para bem falar que gente como, porque que não bem pedir, não é engraçado, aquilo que bom, aquilo que pecador, para não saber para Deus partir que colar pensamento. Indira Cabral, em nome do gabinete da primeira-dama, usou da palavra deixando alguns apelos à população. E um pequeno ajuda que tinha uma, pensa como, pelo menos, e terá para não pegar um bocadinho ainda, né, meio de Ramadão. Não está pedir só para não raça, e para não pedir para não ter sempre paz na Guiné, para não continuar, menos continuar a ter na escola, para não continuar a ter progresso, para quem se entende outro sempre. Que não pedir, para não pedir para ninguém esperar, para pedir sempre, nem meio de Ramadão. No 29, o Círculo 26 foi igualmente contemplado com o donativo da primeira-dama Maria Rosa Vaz. As senhoras agradeceram o gesto, até porque, conforme disseram, é a primeira vez que recebem apoio de uma primeira-dama. Ainda nunca ter acontecido gestos assim, sendo esta a primeira vez que recebem a oferta de uma primeira-dama. Primeiro, para falar a primeira-dama, muito obrigado por esse gesto que faz. Não tenho agradecimento para ele, tio. Para estar na olhada na mão de companheiros que estão buscar nele, para ter uma porta aberta, que porta verde, não dá luz verde, que tudo que vai para buscar, para Deus partilhar. É gesto que a primeira-dama fazia. Nunca falei nunca, mas não tarda a apoiar. Então, qual que ele seta para vir juntar com nós, não nunca tem nada para falar e para agradecer. Para quem junta que aqui disse, nem se bimba só com paleta de água, não é contente porque bem perto de nós. E se vê como se homem tem povo, então ao lado desse homem ele deve ajudar. Para mim está falando onde um bom homem está, porque um bom mulher está ao lado dele. Por sua vez, Rosa Vaz pediu aos fiéis muçulmanos que rezem pela paz e tranquilidade na Guiné-Bissau, sejam onde estiverem, nas mesquitas ou em suas casas, em qualquer momento das suas rezas, e que também, para que sempre que bater as portas aos parceiros, conseguir algo para o bem-estar da nossa população. Desejo a vós continuação de um bom Ramadã. Para boca de esquecer, na cada oração que vou fazer, para vou pedir para Guiné-Bissau fria. Para Deus dar-nos força, nunca esquecer de vós. Tudo terá como vai, não está pedir para vós. Tudo terá como vai, não está pedir. Mas tudo está ficando na promessa, mas pensa que promessa não concretizada um dia. Para bater ocha, cada coco abre a boca e pedir para ocha, para poder ter para ajudar vós. Aquilo que não pensa, tudo dia para vós, mas se Deus ajuda, não consegue. Para pegar texto no trabalho, para continuar me temendo na lama. Só como na lama, que não pode levar a terra para diante. Não fala vos obrigado, se uma maneira que vou receber sim, contente,